Agora Now nós queremos we formar um want to novo set up a partido new que party vai se chamar that we call it Ana Malala. Thank you very much, Obrigado, ladies and senhoras e gentlemen, people of senhores, South povo Africa, sul-africano Africans in the e diaspora. Thank you very africanos much na for tuning diáspora. into this Estamos muito edition of felizes em the vos EFF apresentar podcast. esta edição My do name is EFF Titus Podcast. Tungu Meu nome Tugareka, é Titus and Tungu today we're coming to Teron you Musaneca em from Caicai. a Hoje secret viemos até location, você a and I'm partir quite de honored um lugar to secreto. be joined Estou muito by feliz em trazer até the vocês former o presidential ex-candidato candidate in presidencial the nas eleições de 2024 2024 em Moçambique. Mozambican Nada mais, nada elections. menos do que That o is senhor none other Venâncio than Mondlane. Vamos ter uma conversa com ele sobre Munda, o desenvolvimento de President Moçambique, Vinícius olhando para os Mondlane. eventos So we're going pós-eleitorais to que have têm a vindo a conversation acontecer with no him país. about the developments in Mozambique as to what is happening in that country post the election. Thank you Muito very much, obrigado, presidente, por President, participar. for coming Seja through, bem-vindo and aqui ao we EFF welcome you Podcast. here on the EFF podcast. Okay, thank you so much. Muito obrigado, Tito. Muito obrigado Thank you também very aos much for the líderes leaders do of EFF por to me invite me convidarem for para this aqui. Você same partilha view a that ideia de que a Africa should África deve unite, se unir para Africa ter should have uma one única economy, Africa economia, should have um one único army, exército, uma one única currency, and so on and moeda so e forth. por assim em diante? Yes, I think this Sim, is eu acho que é uma boa ideia a good idea. e, embora eu About não the tenha army, I'm certeza not sobre sure, o exército, but about the mas sobre a currency, moeda e yes, remover as and fronteiras, to sim, remove the eu concordo. borders, I agree. Maybe what is Talvez necessary o to que é necessário see observar before antes é a is the regulamentação deste regulamentations of acordo. this Isto é muito importante. this Mesmo agreement. na It's África important. Austral, Even in Southern Africa, for example, por in exemplo, Angola, em Angola, the moçambicanos não Mozambicans don't precisam need de visas vistos to para Angola. entrar em Angola. And Nós temos we have acordos got de imigração entre Moçambique e Angola. immigration agreements between Mozambique and Angola. But the problem is, Mas o problema é que, even with the mesmo com as regulamentations regulamentações of destes this, assuntos, o of regime these não issues, respeita isso. the regime don't got perspectives. But Mas em geral, eu generally, concordo. I agree. Eu I acho think que é it's a uma good excelente idea. ideia. What we must do O que nós temos que is fazer to go deep antes in terms é of ir a fundo regulamentations em termos to de avoid regulamentação, de modo a evitar something like a coisas como Babylon. Babilônia. Yeah, but it's a good idea. Sim, mas é uma excelente ideia. Absolutely. Perhaps let's Talvez deep aprofundar into pouco sobre a história de the Moçambique history e of como o Mozambique movimento de and libertação how foi the abandonado naquele país. liberation struggle has Refiro-me been ao abandoned legado in that deste country. movimento. Acha que a Frelimo tem se afastado dos ideais dos antigos do you líderes think do movimento de Frelimo libertação, has made dos mockery ideais of the de, ideals por of the exemplo, former de Samora liberation Machel, que movement, prometeu ao povo ideals moçambicano que the likes o novo of governo, governo Machel, anticolonial, who iria promised the people lutar of Mozambique e eliminar todas as formas de the new colonialismo, government, the assim como o anti-colonial subdesenvolvimento. government is going to fight and eliminate all phases of colonialism as well as Talvez você underdevelopment. possa nos Perhaps dar you can um just give us resumo a brief sobre o historial background do movimento de of libertação Mozambique and e how como a the luta pela liberation liberdade struggle foi has been abandonada. Yes, if I understood your question, Bom, I can se say that entendi bem a now sua we have pergunta, eu diria a que new agora nós type temos um of novo tipo de colonialism. colonialismo. Before Mas now, agora esse novo this tipo de new type colonialismo, of colonialism a diferença é have que ele houve mudança da cor do it colonialismo, mas changed na the color prática of the colonialism. But in fact, now we are with this nós agora estamos com regime estes of the regimes de liberation movimentos de libertação, movements. mas We com are eles nós somos quase como escravos, almost slaveries, because porque em in termos de terms of the indicadores economic and social econômicos, indicators, indicadores we now, sociais, as some nós hoje, em alguns we are países, estamos than, piores do que há 15 years 50 ago. anos atrás. For example, Por exemplo, em Mozambique, Moçambique,
in Em termos terms de of liberdade de expressão, em freedom of termos de speech, educação, em in termos de terms saúde, of nós estamos piores do que antes. education, health, and yeah, we are worse than before. What happens now is that kind O of que acontece é movements, que liberation estes movements, movimentos de in the libertação, beginning, no they início, have eles tiveram uma very ideia precious muito ideas preciosa to para a to nação. the nation, to Mas appeal to the agora people. Yeah, eles but they se become tornaram, quer dizer, os seus valores values. se tornaram os mesmos valores They do become colonialismo. the same values with the colonialism. Yeah, got something Por like exemplo, em 30 Moçambique, years nós temos with quase democracy, 30 anos de but democracia. in every Mas em every todas as election, eleições tem we have havido got fraude fraud elections eleitoral and the e também crisis crises and pós-eleitorais. post-election crisis. E os And problemas the são os problem is the mesmos: same. fraude Fraud eleitoral, elections, violação de violations direitos of the human humanos, rights, coisas desse something tipo. like that. Even Mesmo me, eu já I sofri suffered 3 3 attempts atentados against contra a my minha life. vida. And É this isso is que the acontece. case. And Eu acredito que I believe temos um that we novo have tipo got de a new colonialismo, type of embora com colonialism outra cor da with pele, mas é other apenas color um of the novo skin, tipo de but colonialismo. it's a new type of colonialism. Do you think Acha que a Frelimo Frelimo ainda represents the representa os interests interesses do povo? of the people? Não, não, at all. de No, jeito at nenhum. De jeito They nenhum. represent Eles his representam own os interests. seus próprios interesses. And what E is isso para mim, me, do you know, sabe, Mozambique Moçambique now atualmente is one of the é um most dos países mais wealth, ricos do mundo em termos de countries world, recursos, de in terms petróleo, of oil, gás, gas, diamantes, diamonds, rubis, minerals. minerais em geral. But Mas nós estamos we entre are os 5 among países mais the pobres 5 do mundo. most poorest, poorest countries of the world. And this E doesn't isso não make faz sense. nenhum They've sentido. got everything Nós to temos develop tudo para dar to certo, temos tudo to para assure a desenvolver, good life para to the dar people uma of boa Mozambique. vida ao povo But the moçambicano. corruption is very Mas a high. corrupção The é crime muito is very alta, high. a Even criminalidade with é the muito alta, o tráfico traffic de is very drogas high. é muito alto. E isso é muito mau. Is very yeah, Eles they agora now têm they have novos got a new valores. values. E And esses these novos new valores values is são values como like a valores de mafia. uma máfia. Yes. The, Em poucas palavras, eu posso in dizer short que terms, I can a say that Frelimo they não don't represent representa the os interests of interesses the do povo people of moçambicano. Mozambique. Do you have any Talvez evidence você tenha alguma that evidência que possa suportar perhaps as tuas can alegações, corroborate que talvez possa nos your dar uma visão de claims como o and povo moçambicano perhaps foi give us a assaltado picture ou foi of how roubada a sua democracia ou liberdade, People of se preferir. Mozambique have actually been robbed of democracy or freedom, if you like. Okay. Você quer saber sobre as evidências que suportam a nossa vitória nas eleições? We beat the election. Yes. Sim. Yes, we made. Sim, nós fizemos. That guy is the Diniz. Aquele cara ali, He was the Diniz, coordinator of ele era o law coordenador da team nossa equipe de that advogados made it que fez o appeal recurso to the para o Constitutional Conselho Council. Constitucional. And E nós we submetemos submitted as evidências de que nós evidence that vencemos we as won the eleições. Naquela And época, in that case, nós that time, desafiamos o we Conselho challenged Constitucional até Constitutional Council to instruct para the pedir a Frelimo Frelimo que submetesse as suas to evidências. submit A Frelimo the nunca evidence. Frelimo submeteu. never submit any evidence. during Nunca 30 submeteu years. nenhuma evidência But durante they say 30 they anos. win Mas eles dizem and que they venceram. submit, E nós submetemos esse this recurso appeal with com more mais than de 100 100 pages. páginas. Okay. Foram And, 300 quilos de 300 evidências kilos que nós of submetemos ao evidence. Conselho Constitucional. And we submit to the Constitutional Council. And the decision of the Constitutional E a Council decisão do Conselho is not Constitucional based não on foi the law. baseada na lei. It's a Foi uma political decisão decision. política. And, Mesmo os observadores da África e da Europa, eles concordam even conosco the observer, que o Conselho Constitucional e a nossa and Comissão de Eleições the- tomaram decisões the- políticas, não decisões our baseadas na electoral lei. commission, they make a political decision, not the decision based on the law. Yes, but they have our appeal there. Mas eles They receberam didn't nossos answer our recursos. appeal. Eles What não they did responderam aos nossos is only to recursos. decide O que eles fizeram give foi numbers apenas to decidir, parties atribuir without, números aos partidos, sem que a sua how can I decisão say? estivesse baseada they na lei. don't support
the decision according with the law. Esse aqui é o problema de Moçambique. Yeah. Talk to us about Fale-nos um pouco your sobre o teu relationship with relacionamento com Podemos. Podemos. Yes. Você foi candidato presidencial nas were eleições the e você presidential candidate representava in o the election Podemos. and you Fale-nos um represented pouco dessa Podemos. Talk to us parceria. about that partnership. Yeah. Now we are split it. It's okay. Bom, agora Now nós estamos separados. Faz sentido? Estamos separados ou What happened divorciados. is O que aconteceu during the foi que demonstrations durante o in processo the de beginning, manifestações, we was no fighting, início, we was nós struggling estávamos a combater e to estávamos a achieve lutar the para conseguirmos a verdade electoral eleitoral ou justiça eleitoral. electoral truth, Okay. or electoral justice. During this time, the regime, Durante esse período, the o regime usava a used the polícia police para balear to as shoot pessoas people, e chegamos and a we had ter something a like volta de 400 400 pessoas assassinadas pelo assassinated by regime. the regime. And what um, in that time, I think that Eu acho que se um If, partido a representa party os interesses do povo, represents é preciso estar the ao lado will desse of the povo. people, you must be in the side of the people. And Mas o que what aconteceu happened, com o Podemos foi que o the líder leader of do Podemos he estava was mais very worried to preocupado em take tomar office posse no in parlamento, the parliament, porque ele estava a because he is pensar close nos to salários, privilege, nas regalias salaries, e something coisas like assim. that. E And nós we said, dissemos this is not the que essa time não é a altura to- de se preocupar em tomar to speak posse about take office, ou em tomar about assentos no the parlamento. positions in É hora parliament. para estarmos ao It's lado do time povo. to be in the side of the people, and they prefer to be in E the eles side of the preferiram people. estar do lado das That's regalias. É we por isso don't que não see encontramos other outra maneira, senão nos separarmos e nos Yeah, divorciarmos. you don't see eye to eye anymore because Então they vocês decided já não estão to mais sell out. juntos, porque the struggle eles for decidiram the people. vender a luta pelo And povo. we heard that E nós they received ouvimos some que money eles from receberam Frelimo, suborno da to take Frelimo off. That's why they para was poderem tomar posse. very worried. E to é por isso be there que very eles fast. estavam muito precipitados Because, para poder estar lá there o is a mais professor rápido in Mozambique. possível. He is the leader of one of the biggest Há professor organization of moçambicano human que rights é defense, and líder he de uma das submits grandes organizações de defesa de direitos humanos. Ele submeteu uma denúncia ao in General Ministério Attorney, and they say Público that the leader of e Podemos acusando received o money for líder do Frelimo, Podemos de something ter like recebido dinheiro da is Frelimo 200 million à volta de meticais. 200 milhões de meticais, Almost aproximadamente $3 million. 3 mil dólares. Yeah. And E nós, eu even mesmo não acreditei I was nisso, doubt about tive this. dúvidas e And, liguei para o professor take a a perguntar: phone and I called to the professor, professor, tens I said, certeza "Are you que sure they received this money?" o He said, Forquilha "I got recebeu esse all the dinheiro? evidence." E ele disse: And, eu tenho todas as ironically, provas aqui. It doesn't make sense. Ironically, Ironicamente, a they Frelimo paid pagou a him, ele and e eu they sent recebi to me todas as the evidências. Yeah. Sim, I ele said, "I've disse: got all the eu tenho evidence. todas This as guy evidências de received que money esse cara to recebeu take office dinheiro in parliament." para poder Okay. tomar posse Yeah, no and parlamento. when we E joined, quando juntamos all todas of essas these coisas, nós things, decidimos we nos decided separar. to split. Now Agora nós we queremos want to formar set um up novo a new partido que vai se chamar call it Ana Malala. Anna Malala. Okay, we're Bom, going to iremos talk falar more sobre about isso that because mais that also adiante, porque isso também vai nos addresses or it will ajudar give a us a dar uma picture, visão of sobre how o we que vem move pela forward. frente. Mas agora eu But now, gostaria I de want to entender understand por why que did you você agree concordou to em take up assumir that, essa posição de position concorrer às eleições to em run parceria for com o the Podemos. election in partnership with Podemo. What was Qual era a estratégia the struggle, or ou what o did que you, você what did you queria want to alcançar com essa achieve parceria? through that partnership? Bom, Podemos, refere-se before the- anteriormente com o Podemos? Sim. Ahead of the election, Ok. right? Eu acho Yeah, que I think nós that não we had tínhamos no escolha. choice. Because Porque nós tínhamos uma outra parceria anteriormente had another com partnership uma coalizão chamada The CAD. coalition, called the CAD, em português, Coligação Aliança Democrática, something. How can I Em translate in inglês, English? como é que Something posso like that. traduzir isso? Democratic, Democratic Alliance Coalition. Democratic Alliance of Mozambique. This because
when they know Mas that quando coalition perceberam que aquela coalizão growing, estava a crescer em muito in grandes very proporções, high level, eles chumbaram essa coalizão they de participar nas eleições. they deny this coalition to run in the elections. And we E nós was very estávamos muito close to the próximos da campaign. campanha. We had Tínhamos cerca something de like 2 2 semanas weeks to para o the início da campaign. campanha. E Then nós we precisávamos, need, even mesmo if que eu I fosse declarado presidente, or nós declared precisávamos de uma president of base Mozambique, parlamentar para apoiar o governo. we need a bench in parliament to support the government. Okay. That's why we Foi in por that isso que time, naquela in época, 2 weeks, em 2 semanas, we- nós fizemos o acordo we- com o Podemos, we de make modo que agreement pudéssemos with ter Podemos apoio no parlamento. to have a support in parliament. Yeah. Okay. So, looking at what transpired Olhando para in o the que election, what do you think transpareceu really, na eleição, o que você happened? acha que aconteceu? Porque Because eu I entendo understand there que were houveram mudanças changes depois de after você you fazer launched, algumas some reclamações em relação complaints às regarding irregularidades no irregularities processo. In the counting processes and all of that. No processo de contagem What do you think dos really votos transpired e tudo aquilo. during O que these você elections? acha que And tudo isso transpareceu nas Frelimo eleições? as it is, E a Frelimo, it como ela survived é, ela through, sobrevive através da vitimização, victimization, do assédio, harassment, da violência indiscriminada violence, contra unleashing inocentes violence em to Moçambique, innocent people of e Mozambique, agindo and fora da general lei, de uma forma lawlessness. What could be the generalizada. reason that Frelimo Qual você acha wants que é to o hold motivo or pelo qual a maintain its Frelimo grip quer manter a on sua power? What do you think garra could no be the poder? reason for that? Qual é a razão para Do isso? you want to maintain? Bom, eles querem se manter no They poder. Eles sabem o quão how deep, profundos são os crimes que eles cometem. crimes that they commit, and they are afraid if E you eles got têm medo de que, new se haver party novo or new governo, eles government, possam gonna acabar arrest them. presos. they gonna be Eles têm arrested. medo disso. They are afraid of that. Porque Yeah. Because atualmente eles são muito ricos. Eles now they têm are very muito rich. dinheiro. They've Muito gotten dinheiro. money, a lot of Dinheiro money. sujo. Yeah, and Sim, it's eles important. têm gotten muito money. dinheiro, Yeah, they've mas got a agora eles lot têm of money. medo But do que now pode acontecer they na are justiça. afraid Se of haver what can mudança de happen regime. injustice when the regime change. This is the main Essas são as reason principais razões to para eles se maintain manterem them no in poder. power. Yeah. Could you just give us a Pode picture nos dar of uma visão de como how as the manifestações protest começaram, started? os protestos The protest pós-eleitorais? post the E que election. posição é que você assumiu? What really sparked that protest? Qual foi o teu And what was your papel com a role? Which position did you intensificação dos take protestos as far as pós-eleitorais em protests flared Moçambique? up in Mozambique post-elections? Yes. First of all, Bom, primeiro deixa-me te explicar um pouco para let me teres uma explain visão do que é uma fraude eleitoral. in one word, what is the picture of the fraud election? Okay, because in last 30 years, Nos últimos 30 anos, we nós vemos reclamando da claim fraude eleitoral em of fraud Moçambique, election mas in o Mozambique. problema é quando But as the pessoas problem is votam, eles começam a when contar the os people votos. and we begin to count the votes. There is different stages until Há diversas Constituição etapas de announce contagem the final até results. que o Conselho Constitucional And anuncie os sometimes resultados it can finais. Às vezes take isso pode levar 1 um month, mês, 2 2 months. meses. E nessas these diferentes different fases, eles mudam os um, resultados primários. they change the primary results. And this is the problem. E este The é o time problema. that we took O tempo que eles until levaram até o the announcement anúncio of dos the final resultados results. finais. and while back then and before Aconteceu que antes das the manifestações, o meu my advogado do particular partido lawyer e mandatário and the nacional national chamado Elvino representative, Dias, mandatário national representative called Elvino Dias, era um homem muito corajoso, era um advogado. Ele começou a recolher evidências para provar a fraude eleitoral. The fraud elections. In October, they
know em that outubro, Elvino eles Dias sabiam que o Elvino Dias está is muito very próximo de close divulgar to dis- como a fraude to eleitoral disclose realmente aconteceu. how the fraud election happened. And they E eles prefer to preferiram shoot lhe him. balear They e lhe keep him matar com with 25 balas no seu 25 corpo. bullets, 25 bullets in his body. This is the first Foi o day primeiro dia that we em que decide to begin the decidimos protests. iniciar os And protestos. 2 days after, when I invite the international E 2 and dias national depois, quando eu journalists convidei a imprensa nacional to e internacional deliver para dar an uma interview entrevista a explicar sobre to este assunto, explain about eles dispararam this um gás assassination, lacrimogêneo contra mim the e contra os police shoot me jornalistas. and the international journalists with tear guns. And we've got videos that are E viral. nós temos vídeos e shoot eles us. nos dispararam naquele dia. And E muitos many líderes de organizações de of direitos humanos the me human aconselharam a rights deixar o país. organization advised me to leave the country because they knew that E eles the sabiam government que o was governo estava a preparar pessoas preparing para me assassinar. people to assassinate me. And that day I decided to go abroad. And I Naquele dia eu used decidi ir para o the estrangeiro. border of Rassan Eu Garcia atravessei a fronteira and, de Ressano Garcia to cross the border e and fui to até South Joanesburgo, Africa. cerca I de stayed in 2 Southern semanas. Johannesburg, Fiquei lá. something like 2 weeks. And that is Isso in foi em October. outubro. And yeah, then in November Sim, I em went outubro. to Germany. E em novembro And eu fui then para a Alemanha to e depois para Dubai, Dubai e depois then fui para to Qatar, depois voltei then para a África, I na returned to Nigéria, Africa and e Nigeria. fui outra I vez returned to Qatar a again. Qatar And e 9 em of 9 de January, janeiro I eu decidi decided voltar ao meu to país return to my country without any sem nenhuma garantia. guarantees. Sem nenhuma Correct. garantia, porque Without eu any enviei guarantees, várias because I cartas sent a many embaixadores e para o to, Reino Unido, para a SADC, embassies, e ninguém to me the respondeu. UA, SADC, they didn't answer me to Que era para assure me me to assegurar return a to my voltar ao country meu país em safely. segurança. And I returned to Mozambique in my own E eu risk. voltei a Moçambique sob meu That's próprio why risco. when I arrived in Por Mozambique, isso que 9 of quando January, voltei a Moçambique there em is 9 de a janeiro, big crowd havia uma in the airport grande multidão no waiting for aeroporto à me. minha espera. And the police E a shoot polícia people, baleou as tear pessoas, gas, lançou gás they lacrimogêneo. use violence. Você You make anunciou an o teu announcement that regresso? you're coming back? Sim, eu Yes, anunciei. I make an announcement. And they kill 3 people in this. Eles mataram 3 pessoas. But during the time Mas I durante o was in período em que eu exile, estive no was the exílio, time that the foi o tempo em demonstration que was as very, manifestações very hard. intensificaram-se. And E that naquela time I época used eu my usava o meu telephone celular para to give instruir o povo. instructions to the people. Enquanto você estava exile. fora. Sim, sim. Durante During 3 2 meses, usando o celular Yeah. para Yes. instruir You as imagine how pessoas that's todos to os dias. instruct people what to do every day. This is, I think, that Eu acho que este is é o the primeiro first, caso na história historical example em que that, alguém guia o someone povo can a se guide manifestar people durante 3 meses to make usando demonstration um during 3 celular months e estando no asilo. using a cell phone in exile. Yes, but even me, I was surprising with this. Mesmo eu fiquei because surpreso I com didn't isso, believe porque it's eu can be nunca possible, acreditei but que isso it pudesse happened. acontecer, By the mas grace isso of God, aconteceu by the grace de of Deus. God. Yeah. Sim, And I pela mean graça of de faith. Deus. Yeah, that's É why por isso que eu realmente I really acredito nisso. believe in that. You know, other things. That's why the regime E outra they're coisa, trying é por isso que to o kill me regime because está they a know tentar me matar, porque that eles they sabem que não don't tem apoio have popular em the Moçambique. social support now in Mozambique. E quando eu when voltei I a returned to Moçambique, Mozambique, eles they said, disseram, now agora tudo está everything is acabado. over. Venâncio agora está em Venâncio is now in Moçambique, Mozambique, as pessoas estão and the cansadas. people are tired. E enfim, I eu began comecei a fazer began algumas to make, visitas às províncias visit some provinces e a visitar pessoas que and foram to visit feridas, people as that pessoas was que foram injured. assassinadas. with people that was murdered.
And that case, when I arrive in airport, E quando eu chegava I nos was received aeroportos, by eu era recebido por grandes big crowd. multidões. Algumas Sometimes vezes mais de 40 40,000 mil people pessoas a me receiving me receberem no airport aeroporto sem without que eu tivesse announcement. anunciado a minha Because when viagem. I arrived in the province, I don't Porque make any quando eu announcement. ia para as we have got províncias, many eu não videos fazia there nenhum with anúncio. 40,000 people Temos muitos receiving vídeos me por there, aí, taking me to 40 mil airport. pessoas a me This is the receberem, a problem me with the acompanharem ao regime, because aeroporto. they don't have Este é o a problema do social regime, support. porque eles Yeah. não têm um apoio The popular. problem of the regime now is E o problema do regime agora é de falta de legitimidade. Eles não têm legitimidade e eles percebem que o povo já abriu os olhos agora. The people, the eyes of the people are open now. The people say that O povo diz, now agora is the era, é a era do fim da escravatura. of the end of the slavery. That's all right. Yeah, it is absolutely. Yeah. One of the weakness of Uma das our fraquezas da nossa luta é a língua. is the language, because Porque os nossos relatórios e as nossas our lives reports, nós fazemos em português. our live broadcasts, we make it in Portuguese, and there is many people that don't E há understand muita the gente language. que não entende. Now we are Mas trying temos to que change mudar it. isso. Vamos começar a fazer must, traduções make dos nossos translation vídeos of all e our dos nossos videos, relatórios para our poder reports, alcançar outros to achieve países other que falam countries that inglês. speak English. But now, when we spoke about the violence, Mas atualmente, The- quando nós some- falamos de violência, some há medias, algumas agências de I notícias, remember como por the exemplo a people of Sky News, Sky News. Sky News says, Venâncio, maybe you are making propaganda. eles me disseram: Ô Venâncio, talvez você está a fazer propaganda. Nós não And vimos that ninguém a day, ser assassinado I ou coisas decide desse tipo. To E 3 dias collect depois, the eu data decidi recolher about os this dados dos violence assassinatos and make e fazer the um first relatório. report. And in my organization, in our E na minha political organização, project, no nosso projeto político, I have nós temos coordenadores em representatives in todas all as the províncias e distritos. districts. And when the E regime quando o regime percebeu que see não that tem they apoio don't popular, have começaram a a tentar social manipular os support, tribunais e a justiça contra even estes coordenadores. in judge in the court, they try to manipulate Mas the court. acabaram perdendo a But they causa. say they know that they was defeated. They begin to Então começaram a usar uma high forte violence violência against contra a my minha organization. organização. They Eles kidnap raptaram os meus my representantes, representatives, os my meus coordinators. coordenadores, They eles os kill them. mataram e começaram a They usar begin to valas use comuns even e masquerades, depois de matarem, putting eles people punham after they em kill, valas they put in comuns. masquerade. And when I explain it to the Skyans, they say you are making propaganda. E quando eu expliquei a And Sky I begin News, to eles collect the disseram: data. você está a fazer I make a propaganda. trip. Eu comecei a recolher province of the dados, center of fiz uma Mozambique, viagem à província Tete. de Tete There is e fui the até area o called distrito de Macanga. Macanga. And I was there. E eu estava lá. The guy O cara said, não está aqui. "Kurruku." Nós filmamos The uma masquerade, vala the comum people inside the com masquerade, pessoas lá including, dentro, incluindo crianças. child Em children. Macanga nós encontramos In the duas, Macanga, we find uma vala comum 8 people, que a nos masquerade that we que nós recorded videos filmamos with contendo 8 people 8 inside. cadáveres, incluindo And, duas crianças, including 2 uma children, delas de one 14 of them anos de idade 14 e years old, outra de 16 another anos. one 16 years old. Then I make E eu interview entrevistei to as the famílias families daquelas pessoas of que that estavam na people vala that comum. was in masquerade. E nós traduzimos a translate entrevista it e And we mostramos show ao the mundo. world. Then E depois the as people pessoas of da Sky News me they call ligaram and a say, dizer: "Yeah, you are right. de We facto, see the estavas images. certo. Estamos a The ver as situation imagens, a situação é And muito now má. they continues to kidnap E my agora people, eles continuam a assassinate sequestrar my os meus people, homens
a assassinar os meus homens. Agora nós temos o relatório, o último relatório. Na minha organização, nós temos cerca de 400 pessoas que foram vítimas da violência da polícia, incluindo 45 pessoas que foram assassinadas pela polícia, baleados pela polícia. E este relatório nós submetemos à Procuradoria da República e ao Ministério do Interior. And the Minister of the Interior. That's the piece. That's the Minister of the Police. Yeah, you've got two reports. Nós temos dois relatórios que submetemos e não temos resposta. Yeah, this is what happened in Mozambique. Isso é o que acontece em Moçambique. Agora eles estão... porque quando eu voltei do asilo, nós estabelecemos um governo sombra. To establish a shadow government. To monitor the government, para monitorar o governo e para definir alternativas de políticas públicas, public policies, and this is our target. E essa é a nossa meta. E eles entenderam que nós nos rendemos e que estamos fracos. Now they are persecuting us, kill our people. É por isso que agora eles estão a nos processar, a matar os nossos homens, porque eles sabem que nós paramos de instruir o povo a continuar com as manifestações. E esta é a situação agora. E agora a nossa meta é mostrar para o mundo que nós estamos numa situação muito perigosa, Moçambique. Por isso eu aceitei vir a esta entrevista, este podcast, mesmo com o meu inglês podre. Nós use every effort fazer todo o esforço para passar essa mensagem ao mundo. No, don't feel ashamed, Mr. President, because this is the language of the oppressor, so we don't have to glorify it anyway. In fact, we're doing them a favor. We should be in fact talking about your proposal is to use Swahili. Swahili is our language here. Yes, absolutely. So now, agora vamos let's voltar go back para a natureza dos protestos, the nature as suas of the ramificações no protests terreno. and its ramifications on the ground. Quite recently, Muito your recentemente a tua convoy caravana came sofreu under ataque attack e vidas and foram lives perdidas também. were lost as well. What is the current Qual é o status atual quo cenário em in Moçambique? Mozambique? As Are the manifestações protests continuam? Qual é a continuing? mensagem? Ou quais têm And sido what is the as message orientações para os or what manifestantes? has been the instruction to the protesters? Is the protest still continuing? And what is your take on the Qual é a recent tua atitude em relação attack ao on your ataque em tua convoy? caravana? Yes, yeah, this is something that É muito difícil de is very entender difficult to porque understand, because when we quando do nós fazemos the as march marchas com o with the povo, people, Mhm. when the police are quando a absent, polícia está ausente, everything is tudo vai going bem. well. Sem ferimentos, Without tudo fica injuries, bem. everything's okay. But when the police are close, Mas quando a polícia we have got many aparece, temos problems. muitos problemas. People assassinated, people injured. Pessoas And, assassinadas, pessoas I feridas. don't understand. Então eu não 5 of compreendo. March, No dia I was, 5 de março, eu estava celebrating celebrando with com o people, povo, cantando, singing, dançando. dancing, A multidão and começou the a crowds crescer. begin to grow. People are E muitas joining pessoas se us, juntaram a and they nós. E eles see viram in na nossa our live transmissão ao vivo broadcast, e perceberam this que is a multidão the crowd crescia. is growing, and E eles they tentaram try nos to stop impedir. us. Eles mandaram a They've polícia sent e a police polícia there, and the começou a police atirar em nós. begin to shoot us. Even in my Até no car, meu carro, they shoot eles live dispararam bullets balas verdadeiras against me. contra mim. One dos of meus homens de my som guys foi of ferido na communication, cabeça por uma bala, there was injured in the head with one bullet, but he's mas ele está alive. vivo. And I don't Eu understand não what entendo happened o with que these se passa guys. com esses caras. And now Agora eles acreditam que podem they resolver o problema they de Moçambique believe usando pistolas, that they usando can armas. solve the problem of the Mozambique using guns, using weapons, and they don't Eles want não to querem go ir to à the mesa table das of negociações. dialogue. Eles só usam armas. They only use guns. But now Mas agora a nossa our mensagem message now is what with this
with this project of the shadow Com government, esse projeto de governo sombra, we nós fazemos make propostas proposals de políticas públicas of the de como public resolver os problemas policies, do povo, com how propostas to específicas. solve E este é o nosso the foco problems of the agora. people with the specific proposals. This is our focus now. This is our target now. And we don't instruct people Nós já não to continue orientamos to as make pessoas a demonstrations. fazer But manifestações. what happened now? Mas o que acontece Due agora é to que, the por causa da violence violência of do the regime, regime, as pessoas the começam a people fazer algumas begin to manifestações, make some mesmo sem a minha demonstrations, orientação. even without my instructions. And now the people block the roads, E as pessoas and this bloqueiam is estradas. affecting very. This is affecting the economy. E isso afeta muito That's a why the economia. regime are Por very isso o regime angry está muito chateado. because Porque as pessoas the agora people estão a now usar uma nova are using estratégia. a Uma new estratégia strategy, muito very inteligente. intelligent strategy. They don't fight Eles directly não with the lutam policy, diretamente com a but they polícia. block Eles fecham the as roads. estradas. And the economy now in Mozambique are in E atualmente a very economia bad em Moçambique stage está num muito mau due to momento this devido a essa nova this estratégia new dos strategy manifestantes. of the protesters. But we didn't give any Mas nós não instruction demos to do nenhuma such orientação para things. fazerem essas But the people coisas. are doing this Mas as pessoas fazem like, isso em how can I resposta à say, violência a policial. response of the violence of the police against the people. They are trying Contra to o defend povo. themselves As pessoas estão a tentar se using defender, usando essa estratégia. this strategy. Há diálogo político And there proposto is pelo presidente em a exercício de political Moçambique, dialogue that has mas que been exclui proposed by líderes da the oposição, sitting como president você. of Mozambique, Daniel Chapo, but it has excluded opposition leaders like yourself. And I guess Prodebo could have Talvez been Podemos seria invited convidado, because sendo they've que eles already sold venderam a out. luta. But now, how do you Mas feel agora, como generally você se about the sente em exclusion? geral sobre a sua Your exclusão das exclusion, or you being conversações sobre a excluded crise from pós-eleitoral? the conversation that talks about the political crisis post the election? Yes, what happened? Sim, They know acontece que eles sabem that que I won the eu election. venci as eleições. And they know Eles sabem that que eu I tenho have apoio a popular very muito strong forte. support among the midst of the people. That's why they prefer to split Por me isso eles preferem me and excluir, to fazer make acordos com os agreements quatro with the partidos four que eles parties, sabem but que they know that esses these quatro four partidos parties are são very muito weak fracos in the no midst seio da of the people. população. And they And are which are these A parties, by the propósito, way? que partidos são esses? Renamo, São a Renam, MDM, o MDM, Podemos, Ah, and here we go. yes, são a Podemos Renam, and o MDM, Nova Democracia o is a new Podemos democracy. e a Nova It's Democracia. four But Mas these four atualmente esses parties quatro now, partidos são they muito don't fracos have, em termos de they are apoio very social. weak in terms of the social support. That's why Frelimo prefer Por to isso a make Frelimo agreement prefere with them. fazer acordos com eles. Yes. Yeah. Ok. Okay. E quando And você fala when we de talk diálogo about sobre os resultados das eleições, the dialogue regarding the election outcome, in your view, which direction should que direção é que Moçambique Mozambique devia take seguir at this point in nesse time, espaço de considering tempo, tendo em conta a estrutura social, social, política e econômica de political, and Moçambique? economic structure of Mozambique? Yes. What I said Sim. about the dialogue Sabe o que eu disse sobre diálogo? during Durante this esses 30 30 anos de years democracia em of the Moçambique, uh-huh, tivemos democracy muitos in acordos. Mozambique, Muitos acordos. we had many agreements. But what happened is that the agreements are focused on how Mas to esses share acordos the focam em position como dividir in os parliament, cargos in no parlamento, government, no and governo, privilege, something like this. regalias e coisas assim. And I Eu felt acho que that o the povo, people como posso dizer, was, how can I say, they eles não don't levam em conta consider a vontade do povo. the Eles will não of the incluem people. nestes They don't acordos as include necessidades do in povo. these agreements, but the people claim. And I say, E eu disse, I don't eu want não to quero be a fazer parte part desse tipo de of acordo. that paradigm of agreements. And I get them, E eu lhes dei a my minha opinion. opinião. and I say that we must
know E nós temos que saber what the o que o people povo claim quer e and incluir as include necessidades do povo what the neste people acordo. claim in Se the fizermos agreement. isso, If you do that, eu I posso can assinar sign esse that acordo agreement. sem problema. No problem. For example, Por now exemplo, agora nós sabemos que a we violência know é that muito alta. the violence is very high. We must include in the agreement to stop Temos que incluir no every type acordo, of parar com violence toda a against the violência. people. We have got many people in prison. We have got Nós temos something a like volta de 5.000 5,000 pessoas people na in prisão prison ligados com as related manifestações. with demonstrations. I say we Eu must disse release these people que nós temos que because to soltar make essas pessoas. demonstration is Porque not a fazer crime. manifestação não é It crime, is a é um right. direito. É um It direito is a constitucional. constitutional right. You Tipo, must precisamos release libertar essas release pessoas. these people. Other thing that we have Outra got coisa many é que people temos muita gente injured. ferida. That's correct. Jailed. No, not in Não jail. na cadeia, Injured. People feridos. that was. It's Temos not in jail. milhares de It was pessoas injured. Injured. sem Oh, okay. assistência Injured. Not médica. injured. Okay. Yes, we've got the thousands of people injured without medical aid. We must establish a Temos que budget abrir to help these orçamento people para ajudar and essas pessoas. other proposals. But E muitas outras propostas. Em summarizing resumo, is proposals that are são propostas related que estão ligadas with the às claims reclamações of das the pessoas, people para to incluir a vontade include do povo what the naquele people acordo. want in the agreement. During 30 years, Durante 30 they anos, never do eles something nunca like fizeram uma this. coisa dessas. This is the Esse é o problem. problema. That's why they don't want me there. É por isso que eles não me Because querem lá. they Porque don't eles não want to querem include incluir as what the people necessidades are do claiming. povo. This Esse é o is the problem. problema. Yeah. Yeah. They want to share Eles querem positions, they dividir want to cargos, share dividir salaries, they salários, want eles to querem share dividir benefits. benefícios. Yes. Do you feel used Acha que by você foi usado pelo Podemos? No, I can't say Não, such eu não things. posso dizer isso. It is Foi um agreement, acordo. Eu and assinei o I acordo. signed the Tenho que pagar o agreement. preço. I must pay the price of the markets. I don't. Yeah. Yeah, I can't. Eu não posso dizer isso. They betrayed us, but Eles nos I think they traíram. Mas na betrayed. verdade eles traíram o In povo, fact, they não a nós. protected the people, not us. Yeah. Yeah. And why do you strongly believe E that por que você acredita you de have fato won que venceu as the eleições? elections already, or you have Sabes que outlined você the tem apoio fact that popular, you have the mas os social números dizem support, outra coisa. but considering the numerical support is contradictory, in fact, it's contrary. But you strongly believe você that acredita these are que esses números doctored são numbers, these falsificados. are numbers that were rigged. What makes you strongly O que believe te that faz crer you have fortemente que won the você venceu elections? as Do you eleições? have any evidence of people Você tem qualquer evidência de who have pessoas que voted votaram no for, Podemos for ou em example, você como Podemo, candidato or to presidencial? support you as the presidential candidate, just to give us the Só para picture termos of uma ideia de como essa vitória how that realmente victory aparenta. looked like or looks like. Yes. You know. I had the Sabe, experience eu tenho experiência of, de contagem de votos to make a standard of usando uma to estrutura count votes paralela. with a parallel structure. This makes sense. Yeah, it does. Yes, we established a cabinet with Nós machines criamos um that we can gabinete count com votes máquinas com as online. quais podemos contar votos And online. in 2023 and the municipal E em elections, I used 2023, nas eleições this autárquicas, strategy eu usei esta and estratégia we won the e nós elections vencemos as in eleições Maputo na City, cidade de in Maputo. capital, E eu levei and essa I experiência took para as this eleições gerais, as experience eleições to the presidenciais. general Nós elections, contamos os presidential votos. elections, and we count the votes, and to 48 hours E em we 48 had horas tivemos the os real verdadeiros results resultados. that we get 53%. 53%. And these results E until este now resultado, até we hoje, have nós got temos as this evidências em papéis, evidence in porque nós papers, and we escanamos brought this essas evidence evidências because we scanned all the e nós as evidence and temos we nos brought in computadores. our computer. After this,
this the E depois disso, stage, following stage, a fase the seguinte, Frelimo begins to a Frelimo change começou a mudar the as evidence. evidências, They a manipulate manipulá-las. this. They don't use the real Eles não results. usaram os verdadeiros They resultados. use Eles usaram, como how posso can I dizer, say? mas But nós we temos have os got verdadeiros evidence on resultados. paper, Nos on papéis e nos computers. We have got computadores that temos evidence. todas as Yes. evidências. What was your ideal Quais eram as tuas intenções em aspirations in consonância line com as with pretensões do the povo obviously the moçambicano? aspirations of the people of Mozambique? What did you O que want to você queria achieve for the conquistar para people o of povo Mozambique? moçambicano? What kind of a Ou em que Mozambique tipo de would Moçambique you que você gostaria want de to live viver? in? Yes. Yeah, Yeah. essa é This uma very pergunta muito interessante. good questions. Very interesting. Okay. First, we must reform the state. Primeiro temos que fazer a reforma To do Estado. reform the state, E por reforma what do I Estado, want to eu me say, refiro a estabelecer we regras da want lei, the rule of law to guide para our conduzir o nosso país country, and we want to assure that de modo que the o poder judge, judicial seja independente, the parliament are independent, o the parlamento government are seja independent, independente e o governo também and seja the independente. judge are independent. And we don't want Nós não queremos that que a o partido no party poder that possa are in manipular a charge justiça, can manipulate the justice, can manipulate possa manipular o the parlamento. the Deve parliament. haver There must be separação de separation poder. of powers. Separation of power. Sim, deve Yes, haver assure separação is de the poder. justice, separation of power, and to end the partization. It's partization of the state. E nós queremos You a wanted the partization despartização of do the Estado. state. Then we have an idea of to reform Além the tax disso, policy. temos a ideia de uma Tax reforma policy, fiscal. because we have got Nós temos a muitos lot of recursos mineral minerais, resources, recursos natural naturais. resources. What do we Então, o want? que nós queremos The é que os taxes impostos to possam servir develop para desenvolver as people pessoas no on the terreno ground, e não not para alimentar a to corrupção. feed the corruption. And I think E if eu we acho que se nós assure assegurarmos these estes two dois pillars, pilares, é it's fácil easy desenvolver outros to setores da develop vida. other sectors of the life. Like, for example, Por we exemplo, nós want queremos uma a educação free education gratuita to the para o people. povo. And what we don't need to pay Nós Sure. não To precisamos pagar education pela because we have educação, got a porque nós lot temos of imensos recursos natural naturais. resources. E The a other saúde, thing nós we queremos want uma saúde free health gratuita to the para o people. povo. Yeah, this the Este é o Mozambique Moçambique that com que I sonhamos. dream, and I believe that E in eu the acredito que em um period período of de 10 10 anos nós podemos years, nos tornar um dos we países can mais become poderosos da África e do one of mundo. the most powerful countries of Africa and the world. Mhm. Yes. What do you think makes Frelimo to E o que você acha que faz com que a do Frelimo faça things coisas que não that reflitam are a not vontade in do the povo? interest of the people? Because this is the former liberation movement, Yes. which has made promises to the Porque este é um people antigo of movimento de libertação que Mozambique, fez and its promessas ao former povo moçambicano. leaders E os seus antigos hoped líderes that acreditavam que este novo governo, this new guiado pela government Frelimo, led by ia até Frelimo certo ponto will usher assegurar a in emancipação econômica, economic emancipation to some extent, but this mas está a happens to acontecer be o contrário. contrary, and their ideals seem to be E os seus ideais equally parecem estar a ser betrayed. traídos. What do you think Qual você acha are que é the a drivers motivação por behind trás this? Is disso? it because the Será change por of causa da leadership? mudança de liderança? Was it the same Acha que este é o type mesmo of tipo de Frelimo Frelimo como under nos the tempos do former ex-presidente president Nyusi? Nyusi? Yeah. Bem, esses This caras guy, se corromperam they corrupted themselves. e mudaram os seus And valores. they changed the values. E tudo isso por causa do dinheiro. All of this, because the money, now they are E being agora eles estão a guided by ser the money. guiados pelo You know, dinheiro. the Bible say that the money, Sabe, a Bíblia diz que o dinheiro, the love. o When you amor, love money, quando você you- ama o dinheiro, você está you no are caminho in certo para ir ao the inferno. right way to go to hell.
O amor pelo The dinheiro love of caminha money is todos the os root of males. all evil. Yeah, and they are corrupted. Eles estão corrompidos they are e being têm sido guided by the guiados money. pelo dinheiro. But other Mas outra things, parte, eles são they apoiados pela comunidade they internacional. are supported by the international community. Yes, because without endorsed, E without eles sabem que this sem esse support, apoio, now Frelimo sem dúvida vai cair. Frelimo surely there was decade. It's decade. Yeah. An international, sobre a comunidade talking about internacional, international abordando community sobre a Frelimo, endorsing os Frelimo. observadores internacionais também International denunciaram irregularidades nas votações anteriores. observers also flag some irregularities from the previous Mas isso foi polls, claramente abafado. but these were, clearly snapped. Yeah, for example, Mesmo alguns primeiros-ministros, por exemplo, na Europa, even some concordam MPs in conosco. Europe, they agree with us, and I saw some speech, Eu vi mainly alguns discursos, in the Portugal principalmente no Parliament, Parlamento and they Português, said that doesn't make dizendo sense. que não faz The observers sentido of que a União the Europeia European apenas faça Union, relatório, mas they não only faça make a recomendações report, que possam but colocar a didn't Frelimo give numa situação recommendations that can put Frelimo in that situation. Because the situation of Porque a Mozambique situação em is the Moçambique similar é bem to the situation parecida of à Venezuela. situação na Venezuela. Yeah, Mas but para in Venezuela, o posicionamento foi the, muito diferente the position do was posicionamento para Moçambique. very different from the position for Mozambique. And Mozambique, Em I can Moçambique say eu that posso they dizer que eles legitimate Frelimo. legitimaram a Frelimo. But in Mas Venezuela, para a Venezuela, they até until now, hoje, they eles não don't accept reconhecem Maduro. Maduro. But these situations are Essas very situações são similar. muito parecidas. And E I eu can posso say dizer that que em in Mozambique Moçambique é is pior worse que na than Venezuela. Venezuela, because in Venezuela you don't have Porque na Venezuela nós não temos o nível de violência que nós kind of registramos em Moçambique. the level of the violence that we registered in Mozambique. It means that they Significa are que eles not estão a usar duas medidas diferentes para esses dois consider países. these two countries with the same tools. E eles estão a Yes, legitimar they esse are tipo de legitimate regime que oprimem that kind as of pessoas. regimes that oppress the people, and they can assure that De modo que they eles can garantam que possam explorar os take our nossos recursos resources, em parceria com esse tipo de but regime. in partnership with this kind of regime. Yes. What sort of action do you expect Que tipo de from ações é the que você international espera da comunidade community? internacional? South Africa is also A part of África the do Sul southern também é countries. parte da Has SADC got e tem laços diplomatic diplomáticos relationships com a República de with Moçambique. the Republic of Mozambique. What sort of action do Que you tipo think de ações você acha que South a África do Sul Africa devia desempenhar em conjunto com a comunidade should be internacional? playing alongside other, international community? Yes. Yes. Unfortunately, in Africa, Infelizmente na África nós temos essas duas these organizações, two a organizations, SADC e a União Africana, que UK, não são relevantes para esse tipo de conflito. they are not relevant for that kind of conflicts. Even in the Mesmo na DRC, you can República see Democrática that de Congo, você pode observar isso. we are very weak. Nós Our somos organization is fracos, very a weak. nossa organização é muito And fraca. our organization is A they nossa function organização like a funciona como club clube of de amigos friends que não prioriza not as vontades e prioritize as necessidades dos povos. the wills and the benefits from the people. They defend themselves. That's Eles why defendem-se entre si. even South Africa, É por isso que mesmo a África do Sul, I think eu acho que a that they África do had Sul teve uma a grande big oportunidade de opportunity desempenhar um papel to muito play importante. a very important role to be a country to De mobilize mobilizar other outros países countries para mediar o conflito em to Moçambique. make mediations of the conflict in Mozambique. But South Africa didn't do Mas a that. África do Sul não fez South isso. African A África do Sul only só se water with the preocupou com a problems of fronteira the de border Ração of Ração Garcia Garcia para garantir que os to assure minérios que that the atravessam a nossa minerals fronteira indo that para o crossing porto de our Maputo border to the pudessem port of passar sem Maputo problema. can cross
without problems, only this. Só isso. But the Mas problems o of the problema das people, the pessoas, violation a of violação human de rights, direitos humanos, we didn't see anything nós não vimos from the nada government disso of vindo do South governo da Africa. África do Sul. Yes, it's a problem. E esse Absolutely, é um problema. yes. And Sim, sem dúvida. are you planning sem to dúvida. launch another bid Tens to planos de overturn iniciar the uma outra election tentativa para outcome? reverter os resultados das What's eleições? next? What's the way O que vem a forward? seguir? What do you Quais são os think próximos should passos? be Qual the você acha lasting que seria a solution última solução para o regarding conflito em the Moçambique? conflict in Mozambique? Estás a falar desses resultados these ou... results right? Yes, what is the way forward? Sim, quais What são os do you passos think a should be the seguir? way Mais forward? adiante, o que pode Going forward, what acontecer? must happen? Where are we now? E há There is algumas some estratégias que eu não posso that revelar I can agora. share now. Okay, But, found. but now we are Mas focused agora nós to estamos set up focados our em fazer party, o nosso próprio partido okay? e trabalhar To neste work with governo this sombra, shadow government, to continue to monitor continuar a monitorar a atividade do governo the government activities, and to continue to e continuar a defender o nosso povo, defend our people, poor o people. nosso pobre povo. We have got Nós temos um e-mail onde recebemos email denúncias that populares we receive denounce of the people, e nós and vamos we para lá go com there os with nossos our advogados lawyers para to defender o defend the povo. people. E nós vamos continuar a fazer We isso. will continue to do this. Yeah, officially. Oficialmente, this is essa é a our nossa target. meta. Okay, so do you think Frelimo will Então, be você able acha que a Frelimo será to capaz de see the ver os next próximos 5 5 anos? years? Não, at de all. jeito nenhum. Mesmo este Even mandato, this mandate yeah, is correct. eu acho que eles Yes. não vão até o fim do I mandato. think that Eu tenho muitas dúvidas. they will not end this mandate. Eu acho que algures por aí no meio do mandato, they will They você might pode take tomar over. posse. Yeah. Yeah. Eles Okay. vão they renunciar. will renounce. Yeah. Yes. Yeah. And how are E you como você planning pensa em fazer isso? to Porque do você that? já Because referiu you've aqui sobre already a captura do poder pointed judicial. out issues that had to do with judicial capture. The judiciary still is to be captured. How are you Como é que você planning pensa em on fazer isso? doing Será that? que você Are está we a pensar em perhaps algo looking something like como golpe de a Estado? coup? Do you know what happened? Sabe, o que aconteceu, What o que they eles did fizeram foi apenas is para only abrir to os open olhos the do povo. eyes of the people. É This isso que is what aconteceu. it is maybe I can say Talvez it eu was possa my dizer legacy que este é o meu to open legado. the eyes. Abrir os olhos And das now pessoas. I think that the people are capable to E use agora eu acho que as their pessoas own já são capazes de strategies usar as to suas continue próprias with the estratégias protests. para And continuar we com can os see protestos. now E every agora day podemos ver in todos os different dias, points em of diferentes Mozambique, partes de Moçambique, there is a há new type novo of tipo de protest, manifestação. and the government E o governo are não tem not capacidade able de resolver to isso. solve this. And I think E eu that acho in que nos the next próximos years anos esta this situação situation ficará would be pior. worse. And Frelimo E a is Frelimo not não está em in condições de conditions continuar to com este continue mandato. with this mandate. So, to the people of Mozambique who are E para as grappling pessoas with em Moçambique que estão unemployment, amarradas who ao are desemprego, grappling with amarradas à pobreza e à desigualdade, poverty qual é a tua and mensagem de inequality, esperança para elas? what is your message of hope to them? The problem here is the level of O corruption problema é of que o the nível de regime, corrupção do regime, even if the mesmo que o regime regime de repente decida mudar de mentalidade, é suddenly impossível que façam alguma coisa decide to plausível. change their mindset, it's impossible now to make something that intangible. The only way is to A change the única regime alternativa é mesmo a and mudança de regime. and to finish the corruption. The O problem is problema é a corruption. corrupção que What we temos have em in Moçambique. Mozambique is corruption. But if we manage the exploitation of Mas the se nós natural conseguirmos gerir a resources exploração dos nossos with the recursos naturais transparency, com with transparência, the com integrity pessoas people, íntegras, we can isso solve por si many só já vai problems of resolver muitos poverty, problemas de the pobreza, employment, de something like desemprego that. e muitos And outros. we are able to E nós estamos be the prontos next para assumir government este novo governo and to give the people
para dar ao this povo esta new nova era, era, esta this nova new, esperança, este novo sonho. this new hope, this new dream. Yes. Thank you very much, President. Muito obrigado, Sr. Anécio Presidente Venâncio Mondlane. Mungani. Thank Por you so favor, much. Thank you very much. cuide-se. Please be safe. Please be safe. Hereby, we'll put you in our prayers. Nós vamos te And colocar nas nossas orações. everyone who's Que protecting you, may they aquele que te continue doing protege, the continue good. Thank you very fazendo. much for Muito giving us obrigado por the nos dar essa opportunity oportunidade to de entender o que understand está what is acontecendo happening na in República de the Moçambique. Republic of Mozambique. Obrigado. Amen. Well, thank you very much, Obrigado, ladies and senhoras e gentlemen, for senhores, por tuning into sintonizar this week's esta edição edition of the EFF Chegamos ao podcast. fim We've come deste to the end of Meu nome é the Titus Ntumu show. My Ntsangai name is Kankai. Titus. Tsunga Kozaram Seremos juntos em Until we breve. meet again. Good day. Kanimam. Bring it. Kanimam. Chanimam?